Como vocês devem acompanhar pela imprensa, o ex-presidente Lula está pela Europa. E lá na Europa, ele continua fazendo aquilo que ele melhor sabe fazer: criar enredos fantasmagóricos de uma realidade que só ele e a sua cabeça são capazes de entender, aceitar e nas quais ele jura acreditar. Eu diria que o grande problema que acompanha e que atormenta o ex-presidente Lula é a sua dificuldade de conviver com os milhões. Sim, lá no passado, o Lula se esmerou em criar milhões de pessoas nas ruas, milhões de crianças abandonadas. Se esmerou em iludir milhões de pessoas com um discurso falacioso de mudança política, de alteração no modo de fazer política. Iludiu milhões para se beneficiar de milhões, dessa vez de dólares. Tornar superlativos os números é uma tendência natural de quem tem uma compulsão doentia por mentir. Não há outro mecanismo mais eficiente do que a inflação dos números. Na recente passagem pela Europa, Lula repete o velho modelito de milhões, milhões, milhões. Eu tirei milhões da pobreza, eu emprestei milhões para ditaduras, isso ele não assumiu. Eu roubei milhões da Petrobras, isso ele também não assumiu. Por quê? Porque é tendência natural de quem infla números sempre inflar os números de acordo com as suas conveniências ou suas vantagens pessoais. E nisso Lula é mestre, porque sempre tem alguém interessado a ser iludido por alguém que tem como expertise o discurso sindical. A verdade é que o discurso que o Lula formou, estruturou, construiu e solidificou é o discurso da facilidade, é o discurso do benefício, é o discurso do vamos lá que nada pode ser negado a nós. Esse é o grande problema da realidade fantasiosa que Lula cria e dissemina através de discursos sem pé nem cabeça. Se você for observar, se você tentar dissecar um discurso do Lula, ao final você verá uma sucessão de baboseiras, um sem fim de asneiras e a completa insanidade de alguém que vive num mundo imaginário, porque no mundo real ele é apenas e tão somente um ladrão. Essa é a verdade. Lá no Parlamento Europeu, protegido pelos esquerdistas, incensado por uma mídia amigável, ainda assim Lula se embananou em vários momentos durante a entrevista. Não teve, por exemplo, coragem, capacidade e compreensão para falar sobre as eleições da Nicarágua, que ele e o seu partido apoiam, porque apoiam as ditaduras. Da mesma forma, Lula não soube responder sobre a questão de Cuba, se apegando ao velho discurso de que o imperialismo faz um bloqueio desumano ao povo cubano. Não. O maldito imperialismo é o mesmo ao qual você recorre atrás de benefícios e benesses. Portanto, quando não responde sobre a questão da repressão do regime criminoso de Cuba, que ele e o PT e a esquerda de um modo geral e a mídia de modo canalha e conivente apoiam, Lula revela claramente que ele quer para os brasileiros um reino da mentira e um reino de opressão. O reino da mentira ele oferece, o reino da opressão ele ameaça. Lula na Europa é a constatação clara de que o encantador de jumentos precisa reciclar-se, mas não terá capacidade para isso, porque para se reciclar é preciso primeiro admitir seus erros, seus equívocos e suas pataquadas, algo que Lula definitivamente não tem nem condições nem capacidade de fazer. Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã.